Oi, pessoal. Vamos dar continuidade àquilo que eu falei no vídeo anterior do meu posicionamento político. Meu nome é Gerardo Campana, sou psiquiatra, psicoterapeuta e este é o segundo vídeo da série Pensamento Político. Pretendo fazer alguns e depois encerrar, porque tá bom. Né? Felizmente a eleição está aí perto e vamos concluir esta etapa. E o objetivo, como eu disse também no vídeo anterior, não é para você que já está definido, seja para votar em Lula, Bolsonaro ou no governo quem você já escolheu, o governador do seu estado, que vai para segundo turno. O objetivo é dirigir-me àqueles cerca de 20 milhões de pessoas que não compareceram às urnas, se abstiveram ou votaram em branco. Esses serão aqueles que vão dar, digamos, o desfecho para o segundo turno. Tenho certeza que muitos, milhões desses, estão refletindo, estão repensando, e o meu convite é para que repensem realmente, porque esta eleição ela tem uma importância enorme. Ou nós vamos recolocar um grupo criminoso no poder, porque é um grupo criminoso, o pessoal do PT e companhia, né? Ou nós vamos continuar apoiando um governo que vem demonstrando um esforço enorme no sentido de fazer com que esse país vá para frente. Apesar de tudo que nós vivemos, da pandemia, né, da quarentena, o Brasil está crescendo. A economia está melhorando. O número de pessoas passando fome está diminuindo. Não pense que o número de pessoas passando fome tem propriamente a ver com esse governo, tem a ver com os governos anteriores. Né? O índice de desemprego tem a ver com os governos anteriores e com a pandemia. Mas com as providências do governo atual, isso tem melhorado bastante. Tanto que o nosso índice de crescimento do Brasil tem surpreendido as economias de outros países, que se perguntam o que é que está havendo com o Brasil, que está crescendo, continua crescendo e vai continuar crescendo. Agora, por que esse meu convite? Porque, gente, é impossível você não ter acompanhado tudo o que aconteceu a partir de 2004, 2005 em diante. Não é possível. Em 2005, em maio de 2005, foi quando veio a público o vídeo, né, em que mostrava Maurício Marinho, que era então diretor do Correio, né, dos Correios, recebendo propina. E nesse vídeo ele dizia que ele era uma das 3 pessoas, né, que recolhiam dinheiro recebido de propina, né, dos contratos dos Correios com empresas. E aí ele colocou o Roberto Jefferson como sendo um dos participantes. E isso motivou o Roberto Jefferson a uma entrevista, né, que foi uma bomba que caiu, onde ele revelou
o que é que vinha acontecendo, né? Com as propinas, o mensalão, né? Cerca de 30 milhões pagos a cada deputado, né, do PT, do PP, né? E de outros partidos, com o objetivo de apoiarem o governo Lula, né, nos projetos, naquilo que ele mandava ao Congresso para ser votado. Então era muito dinheiro, era dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro de todos nós, dinheiro surrupiado da saúde, da educação, né? Porque não ia para essas áreas carentes do nosso país, né? Ia para as mãos de governo para que o PT conseguisse aprovar o que ele queria. E aí isso foi descoberto, depois foi descoberto o Petrolão, e não há como negar. É só você ir nos arquivos, né? Eu fui olhar os arquivos do Estadão, da Folha de São Paulo, e está lá descrevendo, né, os bilhões e bilhões. A Polícia Federal, ela calculou que nos anos de governo Lula e Dilma, né, foram desviados cerca de 42 bilhões de reais. Não dá nem para ter ideia disso, né? Aquela mala lá, né, que foi descoberta com um político, e eu não estou falando da mala recente, eu estou falando de uma mala anterior, né, que foi descoberta com um político, com cerca de 50 milhões de reais. E o dinheiro descoberto no apartamento de um outro, né? Aquilo era fichinha comparado com o que foi desviado na totalidade. Para onde ia esse dinheiro? Ia para o PT, ia para parentes, né, de políticos, né? Não ia diretamente, digamos, as grandes somas para eles, mas para parentes de políticos, filhos de políticos que enriqueceram de uma semana para outra, né, de assalariados passaram a ser milionários. E isso não é fake, isso é comprovado, né? Isso você encontra nos noticiários antigos, dos jornais, né, de anos passados, você encontra, né? E o que é que eles faziam com esse dinheiro? Né? O PT recebia, né, e pagava os deputados aliados para votar em projetos favoráveis ao governo Lula, né? E o Lula, né, dizia que não sabia disso. E como eu falei no outro vídeo, isso significa que ele era incompetente e aí não merece ser reeleito, ou que ele participava do esquema, como vários deles em depoimentos disseram, né? E aí foi se descobrindo roubalheira atrás de roubalheira, né, arquitetada e orquestrada pelo grupo do PT. Tanto que fundadores do PT, envergonhados, deixaram o partido, porque havia se corrompido, não era mais o mesmo. Lula, em certa ocasião, numa entrevista, ele disse que o PT devia desculpas, um pedido de perdão à população e que ele se sentia traído, né? Quando nos depoimentos, muitas vezes, o nome dele aparecia. Então, gente, não tem como você dizer que essas notícias são fake, que aquilo foi um golpe, né, para impedir que Lula concorresse, o Lava Jato concorresse
nas eleições de 2018. Não foi nada disso, tinha prova. A Lava Jato, digamos, ela foi eficiente? No meu sentido, no meu pensamento, não, né? Porque ela deixou muito político de fora, principalmente do PSDB. Né? PSDB. Ficaram de fora, quando deveriam ter sido investigados. Né? E, se provada a culpa, condenados, como Lula foi na primeira instância, na segunda instância. Né? Em cada instância ele foi julgado por mais de 2 juízes, e ele foi condenado à prisão. E aí chega a Divina Corte e resolve utilizar de um artifício jurídico, né, escabroso, anula os julgamentos, né, e transfere o fórum para Brasília. Portanto, não inocentou, ele continua culpado. Né, está à espera de que o novo julgamento seja instalado. Então, gente, para vocês que não foram votar, para vocês que se abstiveram, é muito importante repensar. Muito importante mesmo. É muito importante que vocês busquem essas informações, que vocês escutem os vídeos nos quais Lula faz ameaças, né? Dizendo o que ele pretende fazer em relação àqueles que colocaram ele na cadeia. Né? Porque ele se sente ofendido pelo povo brasileiro, porque o povo não defendeu. Claro, não tinha como defender, estava na cara. A culpabilidade dele só não chegou na última instância, né? Só não chegou lá. Mas na primeira, na segunda, ele foi declarado culpado. Então isso é muito importante, para que vocês repensem e no último domingo deste mês compareçam às suas sessões eleitorais e votem. De preferência, escolhendo um candidato que não seja amigo de ditadores, nem favorável à ditadura. Porque o Lula tem dado declarações de que ele vai instalar um Estado forte aqui, como o da China. Que Estado forte é esse? Onde ninguém pode falar, onde as pessoas somem, onde as pessoas são executadas se expressarem um pensamento que divirja do pensamento do Partido Comunista, dos ditadores. Né? A gente já está vivendo uma certa ditadura aqui no Brasil, porque a Divina Corte não deixa muito, principalmente o Breiner, né, que se expresse um pensamento diferente daquilo que os seres celestiais consideram que seja o verdadeiro ou o correto. Né? Então, o convite é para que no último domingo vocês possam comparecer, ou vocês compareçam às suas sessões eleitorais e escolham alguém que não seja nem amigo, nem favorável à ditadura, nem favorável aos criminosos, nem à corrupção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.